NR5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Objetivo: essa norma regulamentadora NR estabelece os parâmetros e os requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tendo por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Campo de aplicação: as organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, devem constituir e manter CIPA. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas de trabalho. Atribuições: a CIPA tem por atribuição acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR01, por meio do mapa de risco ou outras técnicas ou ferramentas apropriadas à escolha, sem ordem de preferência, com a assessoria do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT, onde houver. Verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde do trabalho. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho, CAT, emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Propor o SESMT, quando houver, ou a organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores e, se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. E promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPAT, conforme programação definida pela CIPA. Cabe à organização proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários de desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes em plano de trabalho. Permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA e fornecer à CIPA, quanto requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Cabe aos trabalhadores indicar à CIPA, aos SESMT e à organização situações de riscos e apresentar sugestões para melhoria das condições de trabalho. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões e coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMT quando houver as decisões da comissão.
Cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: d. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. E b. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. A Constituição e estruturação. A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da CNR, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos. A CIPA das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionadas, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o quadro 1 da CNR. Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. A organização designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes eleitos dos empregados escolherão, dentre os titulares, o vice-presidente. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma eleição. Isso aqui é importante. 1 ano, entendeu? Não é 2, como caiu na outra prova. Os membros da CIPA eleitos e designados são empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, podendo ser e-mail eletrônico ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante, no prazo de até 10 dias. Então, aqui é assim, se o sindicato pedir, se o sindicato solicitar, a organização vai encaminhar a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA no prazo de até 10 dias, A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. É vedada à organização uma relação ao integrante eleito da CIPA, em relação ao integrante eleito da CIPA. Alteração de suas atividades normais na organização que prejudique o exercício de suas atribuições. E b. Transferência para outro estabelecimento sem sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde que o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do mandato. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido o SESMT, nos termos da norma regulamentadora número 4, NR4, a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução
das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. No caso de atendimento pelos SESMT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de nomear o representante da NR05. A nomeação do empregado como representante da NR05 e sua forma de atuação devem ser formalizados anualmente pela organização. A nomeação do empregado como representante da NR05 não impede o seu ingresso na CIPA quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados.